Eu não diria isso, querido. Não está claro como água. E assassinatos, querido Raymond, não são uma brincadeira. E este, particularmente, foi um assassinato cruel, muito bem planejado e quase a sangue frio. Não é algo para se fazer piadas. Assim, Miss Marple se dirige ao seu sobrinho Raymond West no conto A Extravagância de Greenshaw, o último dessa coletânea da Agatha Christie, Os Últimos Casos de Miss Marple. Eu sou a Aline Friedman e esse aqui é o meu canal Aline e os Livros. Se você quer saber mais sobre esses mistérios dessa simpática detetive, continue assistindo a esse vídeo. Miss Marple é uma típica detetive. Uma velhinha simpática, na casa dos 60 anos, e tão perspicaz quanto o grande e famoso detetive da Agatha Christie, Hercule Poirot. Ela também faz uso das suas preciosas células cinzentas, mas nela há algo de formidável. Além de resolver os mistérios, os passos de um assassino e a sua identidade, Miss Marple faz uso nas suas reflexões de analogias com personagens da sua própria história, seus familiares, seus tios já falecidos, e também com os moradores de St. Mary Mead, o vilarejo onde ela mora. Essa simpática velhinha usa também nas suas investigações o enredo de vários romances que ela aprecia e também a ação de várias peças de teatro, uma arte da qual ela se revela uma profunda conhecedora. Nesse livro que eu mostrei para vocês, Os Últimos Casos de Miss Marple, há 7 aventuras dessa detetive e mais 2 outras. Elas são diferentes, a Miss Marple ela não participa dessas histórias, mas são histórias extremamente interessantes. Eu não conhecia nenhuma narrativa da Agatha Christie que conduzisse a esse tipo de experiência literária. Nesses contos, Agatha Christie revela uma espécie de poderosa tendência para um estilo muito parecido com os contos do Hoffmann. Aquele estilo que apresenta um mistério, alguma coisa um tanto quanto sobrenatural, ou às vezes um tanto quanto obscura. E essa narrativa, à medida que ela prossegue, vai gerando uma angústia terrível. Existe um mistério que move os personagens e também o próprio leitor, mas ao final não existe um fechamento. A solução apresentada, na verdade, não chega a ser a resolução da questão. O final da história ele não é satisfatório para aplacar essa angústia. O ponto final encerra aquela narrativa, mas abre alguma coisa no leitor. A Boneca da Modista é um conto que se passa no ateliê e ao mesmo tempo apartamento de Alicia Crumb, que é uma modista que recebe pessoas no seu estúdio para provar vestidos. Ela tem algumas funcionárias e o começo da história traz a percepção dessas personagens de uma boneca muito bonita, com um rosto de porcelana e um vestido de veludo sentada numa poltrona. Aos poucos, essa boneca vai ganhando uma importância muito grande na relação das pessoas com o espaço. As clientes começam a achar que a boneca tem algo de terrível nos olhos. Até mesmo o cachorrinho de uma delas fica hipnotizado olhando para a boneca. A faxineira do ateliê já se recusa a ficar sozinha no mesmo ambiente que a boneca. E as funcionárias começam a achar que existe alguma coisa de sobrenatural ali naquela boneca. Talvez um poltergeist. Mas o fato é que aos poucos, a dona do ateliê e sua assistente principal começam a perceber que apesar de trancarem a porta do ateliê e manterem a boneca sentada no sofá, ela teima em se sentar à escrivaninha e de aparecer no dia seguinte nessa posição ou então reclinada no peitoril da janela. Esse mistério vai avançando com um comportamento cada vez mais reclusivo das personagens. Elas permitem que a boneca tome conta desse aposento. Chegam a deixar o aposento por dias sem limpeza e sem nenhum tipo de manutenção. Ao entrarem, elas se deparam com um ambiente praticamente livre de pó. Mas aos poucos, essa bonequinha tão misteriosa, que não se sabe como apareceu ali,
vai se infiltrando como uma água escorrendo pela casa e sem que as personagens se deem conta, ela acaba mexendo com os limites entre a sanidade e a insanidade, com os limites da memória, do esquecimento e com uma série de confusões que vão acontecer nesse conto. Como eu disse, é um conto bem angustiante e que não apresenta uma solução satisfatória ao final. Não se sabe o que é a boneca e quem a trouxe. O segundo conto misterioso se chama Através de um Espelho Sombrio. Nele, um rapaz é convidado para passar um final de semana na residência de seu amigo. Hospedado num dos quartos da mansão, que tem fama de ser mal assombrada, e ajeitando o nó de sua gravata de frente para o espelho, a escuridão, um espelho, um armário atrás de uma porta que se abre para um lugar desconhecido, tudo isso gera um ambiente psicológico para que este personagem comece a ter visões e a imaginar coisas que podem acontecer com as pessoas daquela família. Uma história que envolve ciúme, autocrítica, consciência de si mesmo, os limites do amor, os limites das pessoas envolvidas num romance, onde termina o eu e onde começa o outro quando estamos tão envolvidos numa paixão. Os próximos contos são O Santuário, Uma Piada Incomum, O Caso da Fita Métrica, O Caso da Zeladora, O Caso da Criada Perfeita, Miss Marple Conta uma História e A Extravagância de Greenshaw. Vou contar um pouquinho dessas histórias para vocês. Em Santuário, a sobrinha de Miss Marple se depara com um homem baleado, caído, atrás da igreja, da qual seu marido é reverendo. Essa sobrinha vai se servir das habilidades reflexivas da Miss Marple para desvendar quem é esse homem agonizante, que vai morrer dali a poucos minutos, e no que ele está envolvido. Em Uma Piada Incomum, um casal de herdeiros vai receber a ajuda de Miss Marple para descobrir onde está escondida a herança deixada para eles. Após terem cavado todo o jardim da propriedade, visto gavetas, portas secretas, armários escondidos, fundos falsos de gavetas, Miss Marple vai desvendar onde se encontra essa riqueza deixada pelo tio. Em O Caso da Fita Métrica, Miss Marple vai desvendar a história de um casal cuja esposa é assassinada. As suspeitas recaem sobre o marido, mas existe uma costureira muito misteriosa na história e é ela que será investigada. O Caso da Criada Perfeita revela os pequenos problemas domésticos que as senhoras da classe média alta viviam com suas empregadas. As irmãs Skinner vão receber uma criada perfeita. Após uma experiência um tanto confusa de suspeita de roubo com uma empregada anterior, elas vão ter a sorte de receber aquilo que se chama de a criada perfeita. Aceitando receber um salário baixo, sendo extremamente cordata e limpando com muita dedicação toda a residência, ela vai causar inveja no princípio a todos os moradores do local, mas ela vai provocar em Miss Marple uma espécie de inquietação. Quem será essa criada perfeita? Em Miss Marple Conta uma História, ela vai contar aos seus sobrinhos a história de como ela revelou um mistério que salvou a vida de um homem. Ele tinha sido acusado de assassinar a própria mulher. Estavam ambos num hotel. As únicas pessoas que poderiam ter entrado no quarto da esposa e cortado seu pescoço com um estilete eram ele e a camareira. Procurada pelo seu melhor amigo, Miss Marple vai fazer com que os dois homens reflitam sobre a aparência das pessoas, sobre como prestamos pouca atenção aos detalhes, as pessoas não tão bonitas, as pessoas uniformizadas, como tomamos por normal, pouco interessante, as pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. E como essas pessoas, ou algum detalhe especial que elas carregam, vão nos ajudar a resolver um mistério que parece insolúvel.
E finalmente, em A Extravagância de Greenshaw, Miss Marple vai se envolver num grande mistério, envolvendo uma propriedade muito rica, muito dinheiro guardado, herdeiros extremamente avarentos e um praticante exímio de arco e flecha. Bem, essas foram as histórias desse livro super interessante, Os Últimos Casos de Miss Marple. Esse livrinho aqui também pode ser considerado para aquela série que eu comecei a sugerir há um mês mais ou menos aqui no meu canal, Um Livro em um Dia. E as histórias são extremamente interessantes. Elas vão seduzindo a nossa leitura, a nossa percepção, e a gente quer saber como a Miss Marple vai solucionar esse mistério e no que ela vai pensar, em que recursos ela vai se apoiar para desvendar todas essas histórias. E com certeza ela o fará. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau!